Eu nunca falei sobre isso antes em lugar nenhum, eu acredito. Talvez eu já tenha mencionado esporadicamente e de uma maneira mais vaga no Instagram alguma vez, não tenho certeza. E é um tópico, é uma coisa que tanto acontece comigo, como algo que eu faço às vezes. Inclusive, ontem à noite eu senti muito forte fazendo meu coração, e é algo que é muito bizarro, mas pra mim se tornou natural. E não sei se pra você vai ser bizarro ou se vai fazer muito sentido, ou vai que você me disse que isso já aconteceu também, que é sobre você receber visitas de uma versão sua do futuro. Assim, não sei até que ponto você está familiarizada com o conceito de realidades paralelas e que o tempo linear, na verdade, é uma ilusão e que faz sentido para o nosso cérebro aqui na terceira dimensão, porque seria a única forma que a gente conseguiria experienciar a realidade. Então a gente precisa dessa noção de passado, presente e futuro. Mas existe a teoria de que existem várias realidades paralelas, né? Então existem diferentes realidades acontecendo ao mesmo tempo e essas realidades elas são organizadas uma das formas, né, por frequência, por vibração, enfim. Não tenho tanto conhecimento assim para aprofundar com vocês sobre essa questão específica, mas eu acredito muito que isso é real. Inclusive, eu já tive experiências com vidas passadas, que daí não necessariamente são vidas passadas, porque podem ser vidas paralelas. E enfim, a parte que eu quero compartilhar com você nesse vídeo hoje é sobre como você pode ser a sua própria, como você pode ser sua melhor amiga, como você pode ser tudo aquilo que um dia no seu passado você precisava e sentiu que não teve ou que faltou. O que estava acontecendo? Eu nem falei isso com meu marido, eu tenho que falar, inclusive. Porque eu tava acordada ainda, tava me preparando para dormir, fazendo oração, conversando com Deus. Daí eu ouvi o Davi falando. Só que o Davi tava dormindo. E aí eu pensei, cara, será que ele tá tendo um pesadelo? Será que ele tá falando com alguém? Será que ele tá vendo, tipo, algum espírito? Porque existem crianças que veem espíritos, existem pessoas que têm mediunidade, enfim, depois eu posso até falar mais sobre isso se vocês quiserem, de algumas crianças que eu já, de pessoas, filhos de pessoas próximas que têm esse canal aberto, enfim. Na hora, meu coração acelerou muito quando eu vi o Davi falando, e ele continuou dormindo, ele falou, esse aqui pode, tipo, pode aqui, alguma coisa assim. E aí eu já comecei a mentalizar, tipo, Jesus, os meus mestres, e colocar a chama violeta e fazer um monte de coisa assim, que eu sei, que eu consigo, que eu tenho conhecimento. E aí, depois que isso aconteceu, primeiro que isso me trouxe umas curas, não necessariamente cura, mas foi algo muito legal sobre maternidade. Alguém, por favor, me lembra de falar sobre isso no próximo vídeo, porque eu não quero misturar os assuntos e agora eu não tenho como escrever, porque todas as minhas ideias eu anoto num aplicativo no meu celular, só que eu estou gravando com o celular. Então, por favor, alguém comenta, Laura, lembra de anotar no seu aplicativo de ideias, falar sobre maternidade e orar pelos filhos, porque tem a ver com coisas de pesadelo e que eu passei na minha infância. E foi horrível. Mas. Ah, eu acho que eu vou acabar falando sobre isso aqui. Depois vai entender. Eu senti. Eu já algumas vezes recebi. Quando eu deitava, tipo, tô me preparando pra dormir, eu sentia uma parte do meu corpo esquentar. Ou eu sentia a energia aqui esquentar, ou que alguém queria falar comigo. E aí, quando eu parava pra, tipo, eu lembro direitinho, teve uma vez que eu simplesmente sentei na cama pra ler um Kindle antes de dormir. Aí eu fui e fechei a tela, porque eu falei que tem alguém querendo falar comigo, tá? Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. E era. E aí eu fui, silenciei, me conectei, e era eu, uma versão minha do futuro. E aí eu conversei com essa versão minha e ela já apareceu pra mim outras vezes. E tem uma coisa que eu pergunto, tipo, e é uma versão minha que vive uma realidade, coisas na realidade dela que eu desejo muito viver.
E aí eu perguntei pra ela o que eu preciso fazer se fosse pra chegar aí, pra, tipo, entrar nisso. Aí ela fala, você precisa gravar vídeos para o YouTube. E isso já tem alguns anos, se não me engano. Então, tipo, meu pai já tinha me falado isso, eu mesma do futuro já tinha me falado isso, mas como eu já compartilhei em outros vídeos aqui no canal, eu achava que eu tinha que fazer várias coisas, que na minha cabeça também eram mais difíceis, e considerando todas as outras demandas que eu tenho, elas para mim, isso me paralisava mais do que me ajudava a me comprometer e, tipo, vou gravar e vou me comprometer com o canal. Independente, tipo, você pode falar assim, ah, Laura, mas se fosse um vídeo na semana, ou se fosse um vídeo no mês, não sei, não ia. Eu tinha um certo bloqueio, e não era um bloqueio de aparecer e de gravar, porque eu tenho muita facilidade de fazer isso. Eu já vi várias pessoas falando sobre ter medo, né, de aparecer, do que as pessoas vão falar. Gente, eu não tenho, eu não tenho essa dificuldade, eu não tenho esse problema. Mesmo quando eu era insegura, eu não tinha esse problema. Vocês acreditam? Se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre isso. E aí alguém deixa nos comentários específicos, se alguém quiser, tipo, Laura, fala sobre se sentir, sobre ter coragem pra aparecer mesmo se sentindo insegura. Porque se você simplesmente alguém colocar, Laura, fala sobre aquilo que você falou no vídeo, eu não vou saber, entendeu? Então, é muito louco como as pessoas são diferentes e como as coisas são. Mas, então meu pai já tinha me falado, e eu do futuro, e agora aqui estou conseguindo fazer isso. E aí, em outras situações assim que eu precisava muito, que eu tava triste, que eu tava mal, que, sei lá, que eu precisava de um ombro, de um apoio, de um acolhimento, eu me ouvia, eu me sentia, tipo, eu, assim, e é uma coisa diferente, eu me sentir a minha energia, tipo, uma versão minha, e de sentir os meus anjos, os meus guias, de sentir Deus, é diferente, são energias diferentes, tá? Que aí talvez você possa falar assim, ah, mas será que não foi um anjo seu? Será que não foi um guia? Será que não foi, tipo, Deus, Espírito Santo? Não, era eu. É diferente. E aí, eu me sentia muito acolhida. E uma coisa que eu passei a fazer, que vai linkar com isso, é que sempre que eu conquistei ou passei a experienciar coisas que antes eu achava impossíveis ou difíceis ou algo que pra mim virou normal, parte da minha realidade, que é algo que eu já desejei muito, e eu em algum momento do passado eu duvidava que isso seria possível, eu duvidava de mim, ou da minha capacidade, ou de que, sei lá, que era too much, que era demais pra mim, eu parava e eu ia nessa Laura, tipo, eu lembrava de mim naquela situação e eu falava com ela, eu falava comigo mesmo do passado, do tipo, vai ficar. Ou nesses momentos que eu tava muito triste, vai ficar tudo bem, a gente superou isso, eu tô te vendo, eu te acolho, eu meio que me abraçava, assim, sabe? Eu visualizava mesmo me abraçando. E eu falava assim, olha, é a sua mente. E não é. Eu simplesmente. É que eu não consigo falar pra você especificamente o que eu fazia, porque é algo que é muito intuitivo. E aí você pode fazer e fazer da forma que vai fazer sentido pra você. Mas o que eu passo pra mim mesma são sentimentos, as sensações, e é como se eu me passasse imagens. Aí eu faço download de imagens, ou eu faço download de frases, de pensamentos. E quando eu converso, por exemplo, com os meus guias, principalmente depois que eu fiz o curso de Theta Healing, eu sempre fui aquela pessoa que eu recebia as informações como se fosse um download de um documento. Então, eu acessava esse documento. Eu não era uma coisa, porque tem gente que vê cores, tem gente que vê cores. O meu era muito nesse sentido de como se eu estivesse acessando textos. Tipo,
vem em blocos. É mais ou menos isso. Eu tenho dificuldade de explicar, porque eu tenho linha 2. A linha 2 no desenho humano é aquela pessoa que tem talentos naturais que ela não sabe explicar. Ela não sabe racionalizar, ela não sabe explicar. Então, eu tentei explicar, mas é algo que eu simplesmente faço. É como simplesmente é. É tipo respirar. Como é que você vai explicar que você respira? Tipo, sabe, você puxa o ar, mas não é a mesma coisa. Enfim, então eu lembro de situações específicas na minha vida. Por exemplo, quando devia ter uns 7, 8 anos. Não, meus pais se separaram em 2007. Isso deve ter sido em 2006, 2005. Então eu tinha ali uns 9, deve ter sido com uns 9 anos, porque eu lembro que eu tava na quarta série. E eu lembro de não ter nenhuma amiga. Sabe quando você tem melhores amigas, ou você cresce assim? Na escola eu não tinha ninguém. E eu lembro que eu chorava e eu pedia pra Deus, eu falava, Deus, como eu queria amigos, como eu queria me sentir pertencente, me sentir parte, assim, de alguma coisa, de pessoas. Então eu lembro muito de chorar algumas noites sentindo essa solidão, sentindo meio rejeitada. E, enfim, foi bem difícil. Eu passei por coisas na minha infância, criança, associadas a amizades, relacionamento com pessoas, amizades bem que pra mim foram muito desafiadoras, assim. E aí eu já há pelo menos uns 10 anos, desde o que? 2012? Tá, 10 anos não, né? Então 14 anos eu tenho um grupo de amigos que foi no ensino médio, que foi uma resposta dessa oração que eu fiz pra Deus. Então a gente é super. Mesmo que a gente tenha se conhecido no ensino médio, ali com 15 anos, né? 14, 15 anos, a gente é amiga até hoje. Teve jogo do Brasil no sábado agora. A gente foi, né? Meu marido, meu filho, a gente foi pra casa de um desses amigos. E aí tava a galera reunida. Então, assim, e antes de eu casar, de namorar, de estar com o Vitor, a gente era aquele grupo de amigos que falava assim, era, sei lá, sexta-feira, 7 horas da noite, 8 horas da noite, vamos sair, bora. Não precisava programar, não precisava planejar, a gente saía, sei lá, a gente ia no shopping, a gente ia jogar sinuca, eu nem jogo sinuca, mas a gente ia fazer um rolê simples, legal, ou na casa de um dos nossos amigos, conversar, jogar carta, passar tempo junto. E isso era sempre. Aí depois que a gente foi crescendo e a gente foi começando a trabalhar e ter responsabilidades, passou menos tempo, né? A gente tendo menos tempo pra se reunir assim, com frequência, porque a gente saía toda semana. Porque mesmo depois que acabou o ensino médio, a gente continuou se reunindo, né? Na faculdade, alguns faziam faculdade juntos. E mesmo quando, tipo, a gente se formou, a gente continuou mantendo essa amizade. Então, eu pegava e falava com essa Laura, olha, eu sei como você se sente, mas vai dar tudo certo. Ah, eu fico até emocionada, você vai encontrar os seus amigos. E isso pra várias coisas, assim, várias coisas. Às vezes, tipo, uma coisa que eu queria comprar e eu não tinha dinheiro, ou não sabia como que ia ser, eu ia e falava, eu trazia essa presença, essa sensação de já ter isso, de já ser normal pra mim. E era como se eu transferisse pra essa Laura. Entende? Inclusive é muito interessante eu estar gravando esse vídeo pra você, porque eu acho que eu tô precisando receber isso da Laura do futuro. Mas eu tenho que fazer isso com a Laura do passado, que eu comprei umas coisas que eu queria muito comprar de produto. Eu até falei no vídeo de produto de skincare, porque eu não tô fazendo limpeza de pele. Depois eu posso compartilhar coisas assim de. Se vocês quiserem, coisa de limpeza de pele, de pele, de beauty, sabe? Não que eu seja uma expert, mas as coisas que eu faço, eu já tive muita dificuldade de cuidar da minha pele, hoje é bem mais fácil. Enfim, outras coisas que eu posso compartilhar, eu acho que já deu pra passar a ideia, né? É simplesmente de. Ah, então o que que eu fiz? Que eu comecei esse vídeo. Ontem, tá falando do Davi, né? Eu lembrei da minha infância.
e eu lembrei de todas as vezes que eu tinha pesadelo. Eu morei em Brasília de 2000 a 2002. Todas as noites eu tinha pesadelo em Brasília. E era terrível. Eu passava a noite meio que petrificada. Eu não ficava petrificada como quem, por exemplo, tem paralisia do sono. Inclusive, uma das coisas de paralisia do sono que eu sei é quando a pessoa, ela sai de quando a gente dorme, a gente sai do corpo, né? Tem gente que lembra, tem gente que não. E aí a pessoa, na hora que ela tá voltando, ela tá numa frequência muito rápida e ela não desacelera o suficiente pra voltar pro corpo. E aí ela entra naquele estado de paralisia. Até onde eu sei é isso. Eu acho que tem outras coisas, mas aí já é mais achismo, então eu não quero falar. Bom, o que mais? Ah, então, falando dos pesadelos. E era eu lembro desses pesadelos, eu lembro de como eram os pesadelos, era muito vívido pra mim. E era tanto em Brasília, também em Belo Horizonte, eu tinha pavor de ladrão, pavor. Era uma coisa assim, a gente morava, eu lembro que eu morava num prédio, que era uma torre, a gente morava no 9º andar, tinha porteiro, tinha tranca na porta, tinha tela nas janelas. Eu morava no 9º andar, e mesmo assim, era uma coisa que eu tinha pavor de, tipo, de invasão, de não sei porquê, não sei se era coisa de vidas passadas, enfim, mas eu, eu também tinha pesadelo, eu tinha certeza que tinha gente no meu quarto. Eu tinha certeza que tinha pessoas no meu quarto, alguém no meu quarto, eu sentia respiração de alguém, eu dormia assim aterrorizada. E o mais louco é que eu não lembro de falar isso para os meus pais, de compartilhar isso com eles. E eu também não lembro de eles perguntarem se eu dormi bem, como é que foi. Ah, então eu já vou até falar do vídeo que eu ia falar. Porque eu acho que se meus pais tivessem me perguntado se eu tinha dormido bem, como foi minha noite, talvez eu tivesse lembrado e pudesse compartilhar e não teria sido tão difícil como foi. E o Davi, ele tem uma tendência a ter sonhos muito vívidos pelo mapa dele, eu consigo ver, né? E ter, assim, um pouco de um canalzinho aberto. E crianças normalmente têm mais que adultos, né? E aí, então, eu comecei ali, ontem à noite aqui na minha cama, eu comecei a orar pelo meu filho. Eu comecei a orar, eu já oro por ele, mas eu comecei a orar pra Deus pra proteger ele, a noite dele, o sono dele, ele nos sonhos, Deus, os anjos da guarda, os anjinhos do corpo dele. Eu descobri recentemente que a gente tem anjinhos no nosso corpo. Se você quiser, eu posso falar mais sobre isso depois também. Se deixa de uma forma específica, claro, fala sobre os anjinhos do corpo. E a orar pra Deus, tipo, manter proteger o campo energético dele, o quarto dele, o campo da nossa casa. Chamei os anjos dele, os anjos da nossa equipe espiritual, coloquei, né, luz violeta, luz dourada, enfim. E aí eu me senti tão bem fazendo isso, eu fiquei tão feliz, eu assim, meu Deus, que bom que eu posso fazer isso pelo meu filho. E aí eu pensei, cara, eu posso fazer isso por mim também, eu posso mandar esse aconchego pra mim do passado. E aí, gente, eu chorei, assim, ontem, porque eu comecei a lembrar de todas as... Não todas, né, mas eu lembro dos pesadelos, eu lembro de como eu me sentia, de como eu me sentia impotente. Porque, tipo, isso assim, gente, com 5 anos. 5 anos, 6 anos, 7 anos. Não tinha noção de nada, né? E aí eu comecei a mandar muita sensação de amor, de segurança, de acolhimento, do tipo, você tá segura, você tá protegida, olha quem tá aqui, olha os anjos que estão aqui com você, olha sua família de alma que tá te protegendo, tá tudo bem, olha todo mundo que tá aqui. E aí, isso também é uma coisa que eu tenho aprendido a pedir ajuda pra minha equipe espiritual. Que inclusive até um oráculo que eu tenho tá me ajudando muito com isso, assim, de pedir ajuda para minha comunidade espiritual, para minha família espiritual. Então eu trouxe isso, sabe, para essa Laurinha. E aí eu senti tanta leveza. Eu senti tanta leveza, mas tanta, eu não consigo expressar. E aí eu tô compartilhando isso com você por quê? Porque talvez
Na verdade, talvez não. Eu tenho certeza que você já passa por momentos difíceis. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Talvez tenha coisas que estão emboladas, travadas, coisas, né, pesadas aí dentro de você. E você pode pedir ajuda para Deus para sair disso, curar isso. E você também pode hoje já, com a sua consciência, você pode trazer para você mesma o apoio e o amparo que você gostaria de ter recebido. Você pode mostrar, você pode levar isso para essa sua versão do passado, para se sentir acolhida. E aí você pode fazer como eu fiz, como eu falei que eu faço, que eu também não sei se eu fui extremamente clara, porque você pode encontrar a sua forma de fazer isso. Talvez possa ser escrevendo uma carta, eu não sei. Pede pra você, pra Deus, pros seus guias te ajudarem nesse processo. Mas é isso. É algo que pra mim faz muito sentido. Não sei se vocês vão me achar louca, mas é algo muito interessante. E não só pra momentos difíceis, tá? É porque foi como foi. Você viu? Foi um momento difícil do passado que levou cura, que começou com eu ouvir meu filho falando sozinho, dormindo. E é muito legal. É como se. Eu não sei explicar, mas é isso, tá? Então eu desejo ótimos momentos seus com as suas versões do futuro, com as suas versões do passado. Um beijo, até o próximo vídeo.